que mais me move e me inspira no dia a dia são as minhas filhas. Filho é um amor sem igual e a minha primeira filha foi a Bianca. Ela me mostrou que é a luz da vida. Muda muito quando vem esse diagnóstico de diabetes tipo 1, porque assim, a criança ela depende integralmente da mãe. Eu decidi transformar o amor que eu tenho pela minha filha em luta por todos que são iguais a ela. Oi, meu nome é Maria Júlia e eu também sou uma guerreira. Oi, meu nome é Maria Júlia, tenho 32 anos, eu sou funcionária pública federal, sou mãe de 3 lindas meninas, a Bianca, que ela é diabética tipo 1, a Sara, de 4 anos, e a Luna, de 1 ano. Eu me descrevo como uma pessoa muito sonhadora. A minha vida ela teve um giro de 360 graus depois do diagnóstico da Bianca, que boa parte dela ficou virada, né, justamente para a Bianca. E hoje eu tive um despertar depois do parto da Luna, né, que eu tive uma situação que eu quase faleci no parto dela, e isso me despertou para buscar coisas boas, não só para minha família, como para os outros. O meu foco hoje é a diabetes tipo 1, lutar para que as pessoas com diabetes tipo 1 tenham direitos na sociedade, tanto por políticas públicas como conscientização. O que mais me move e me inspira no dia a dia são as minhas filhas. Filho é um amor sem igual e a minha primeira filha foi a Bianca. Ela me mostrou que é a luz da vida, tanto que o nome dela significa pessoa de luz. E as minhas filhas, elas me movem a cada dia, são a minha vida. Bom, a Bianca ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1 aos 3 anos. Durante uma semana nós fomos exatamente todos os dias aos pronto-socorros aqui da cidade e os médicos falavam: mãe, é virose. Mãe, é virose, e ela continuava dessa forma. Até que no dia 17 de abril de 2018, eu cheguei do serviço e ela estava muito mole no sofá, praticamente nem respondia. E eu tenho um quê com água, eu tenho uma ligação que eu não sei explicar. Então eu coloquei ali embaixo do chuveiro. Estávamos eu, a minha mãe e ela ali no banheiro. E minha mãe olhou para mim: Ju, eu vi seu vô aqui. Meu avô já era falecido há anos, ele era meu padrinho também. E minha mãe falou que ele falou: corre com ela que é diabetes. Nós fomos ao pronto-socorro, eu já solicitei o exame, a glicemia dela estava 822 no dia. E o médico, ele olhou para mim e falou: mãe, se prepara, eu estava com a roupa do uniforme, se prepara, vai para tua casa, toma um banho que a tua filha não passa dessa noite. Aquilo ali é como se abrisse o chão, se você perdesse qualquer base, qualquer coisa que você tivesse ali na sua vida. Eu fui para casa, tomei um banho, depois assim que eu cheguei ela foi redirecionada para UTI. Eu fiquei a noite inteira segurando a mão dela ali numa cama de hospital, pedindo pela vida dela. E eu falo, foi como uma fênix, ela reviveu. Dali para frente a gente foi aprendendo a lidar com as coisas e ela reviveu realmente como uma fênix, porque nem os médicos acreditavam, nem os enfermeiros, ninguém, que ela ia passar daquela noite. Hoje ela passou, ela estava uma menina linda com 11 anos. Bom, até a Bianca ser diagnosticada, sempre fui eu e ela. Até então eu era mãe solteira, minha vida já era voltada para ela, só que era totalmente diferente. Eu trabalhava em outra cidade, lá em Tabatinga, deve dar mais ou menos uns 80 quilômetros de Araraquara. Eu saía 5h30 da manhã de casa e chegava 10h30 da noite, porque dependia de ônibus, tudo, então eu tinha uma vida bem difícil e eu sempre busquei os cuidados para ela. Eu sempre tive muita ajuda do meu pai e da minha mãe, e quando ela teve o diagnóstico, realmente tudo mudou. Junto, quando ela teve o diagnóstico, apareceu o meu marido, que ele foi um apoio sensacional em tudo isso, e fomos mudando. Depois disso, eu tive uma gravidez de gêmeos, que eram 2 meninos, infelizmente eu acabei perdendo. Depois veio a Sara e depois veio a Luna. Muda muito quando vem esse diagnóstico de diabetes tipo 1, porque assim, a criança ela depende integralmente da mãe. Na época que a Bianca diagnosticou, ela demorou uns meses para conseguir o sensor de glicemia
que ele monitora, é um aparelho que fica no braço, ele monitora a todo instante, né, a glicemia dela. Então ela tinha que fazer furadas no dedinho de hora em hora. E a gente não tinha certeza se subia, se descia. E isso atrapalhava muito profissionalmente, porque tinha que ir em escola para fazer medida, qualquer uma gripezinha para ela já era algo absurdo, eu tinha que faltar do serviço. Tanto que isso acabou me levando a solicitar trabalhar remoto. Hoje eu trabalho de casa justamente para conseguir atender ela, para estar ali 24 horas em cima. Porque mãe pâncreas é um órgão do filho, a vida está na mão nossa. E a gente não dorme. Hoje ela tem a bomba de insulina, que qualquer coisa a bomba apita. A bomba ela é como se fosse um pâncreas artificial. Mas mesmo assim, a gente fica ligado 24 horas por dia. O coração e o cérebro não descansam. Eu percebi que eu também era forte no diagnóstico dela. Porque você tem que criar, a criança ela já tem toda uma mudança na rotina dela. E você tem que criar uma força dentro de você que é inigualável. Porque a vida da criança com diabetes tipo 1 vai depender de você. Então foi naquele momento que eu percebi que a vida da minha filha dependia mais do que nunca de mim e que eu precisaria ser forte para isso. Foi um processo bem complicado. No começo eu me culpei muito, porque justamente por não conhecer eu achava que a culpa era minha. Então eu demorei aí uns 2, 3 anos nesse processo para conseguir entender que não era culpa minha, que não era culpa de ninguém e que eu era uma pessoa forte. Porque toda mãe atípica, ela é escolhida por Deus porque ela é forte. Senão não viriam crianças tão especiais. Eu acho que o que eu descobri sobre mim mesma com toda essa jornada foi a força. Eu sempre fui uma pessoa, desde criança, que eu era quieta, eu nunca falava, eu nunca expressava os meus sentimentos. E ainda mais depois que a gente está com esse processo de conscientização, eu estou aprendendo muito a falar, que era uma coisa que eu não falava, mais uma coisa que o diabetes me trouxe, essa mudança, porque é muito difícil para mim expressar o que eu sinto. Eu sempre me calei muito. Hoje o meu maior sonho é ver tanto a Bianca quanto a Luna e a Sara felizes, porque eu acho que é extremamente importante, tanto com a família quanto na profissão. E eu tenho um sonho muito assim pessoal relacionado ao diabetes, que é um centro de acolhimento para os diabéticos tipo 1. Eu queria conseguir isso e eu acredito que se eu conseguisse eu faria essa homenagem para o meu avô. Porque se não fosse ele, alguns acreditam, outros não, mas se não fosse ele, talvez a Bianca nem estivesse aqui. Porque os próprios médicos achavam que era apenas uma virose. Eu acho que é muito importante um clube como as Guerreiras, né, levantar essa causa por conscientização. É um clube que tem uma visibilidade gigantesca. Nós fomos semana passada lá no treino, todas as meninas acolheram, quiseram entender sobre, então isso é muito importante. Se eu pudesse desmistificar um ponto sobre o diabetes tipo 1, seria a diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Porque assim, a maioria das pessoas, inclusive eu me culpei, a gente não entende a diferença. O diabetes tipo 1, ele é uma condição autoimune, onde o seu organismo vê as células betas ali do pâncreas como um inimigo. Então você para de produzir insulina. Já o diabetes tipo 2 não, ele é por má alimentação, sedentarismo, vários fatores. E por essa falta de conscientização, as pessoas acabam confundindo mesmo, se culpando, passa por todo esse processo que eu também passei. Eu acho que eu também sou uma guerreira porque eu decidi transformar o amor que eu tenho pela minha filha em luta por todos que são iguais a ela. Eu deixaria como mensagem para quem enfrentou esses desafios, assim como eu enfrento diariamente com a Bianca, para não desistir. Se isso está acontecendo com você, é porque você tem uma força gigantesca. Assim como eu descobri essa força, eu tenho certeza que você também vai descobrir. Oi, meu nome é Maria Júlia e eu também sou uma guerreira.